Olá a todos e a todas. O meu nome é Camila Cardoso. Eu atuo na área da Universidade do Tênis de Mesa da CBTM e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o treinador da seleção masculina adulta da CBTM, o Thiago Monteiro, que esteve com o pessoal na Copa do Mundo, esteve também no Campeonato Mundial, no treinamento que eles fizeram entre essas competições. Então, Thiago, seja muito bem-vindo. E para começar, já te colocando aqui para explicar um pouquinho para o pessoal do tênis de mesa. Muita gente te conhece já conhece sua história, mas eu queria que você contasse para a gente, para o pessoal entender um pouquinho melhor, para quem não te conhece, poder te conhecer. Como é que você começou no esporte, no tênis de mesa, e qual foi sua trajetória para se tornar um treinador e ainda para se tornar treinador da seleção brasileira? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Oi, Camila, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu primeiro a gente tinha conversado um pouco nós dois aqui antes do de finalmente gravar aqui a entrevista, mas queria dizer que além do prazer que é dividir essa experiência, né, minha, um pouco da minha história no esporte e um pouco dos últimos meses que foram assim, divisores de água para o tênis de mesa brasileiro. Dizer que, além do prazer de estar dividindo a experiência, não é nada além disso, nada além de dividir experiência. Eu não tenho nenhuma pretensão de que, por ter tido os últimos meses aí recentes muito positivos para o nosso tênis de mesa e por eu ter estado presente, é, de forma alguma eu tenho a pretensão de que o que eu vou dizer aqui seja uma verdade absoluta e do que, né, eu posso passar, assim, é realmente nesse intuito de dividir um pouco a experiência. Eu não me sinto, não me vejo como melhor do que ninguém dos colegas do Brasil, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu tive o privilégio de ter tido uma carreira longa, uma carreira que um pouco atípica dentro do nosso cenário, né? Tem de mesa nacional. Eu que sou de Fortaleza, que não é uma cidade, enfim, que a gente tem alguma tradição, mas a nível de Brasil, tem de mesa muito ali em São Paulo. Então, no contexto da época que eu saí, que eu comecei a me destacar, ter a carreira que eu tive foi algo muito improvável, né? Então, eu também tive acesso a morar fora, treinar fora e treinar nos maiores e melhores centros. Então, sim, eu tive esse privilégio e é com esse intuito que eu estou aqui, né? De dividir essa experiência de forma alguma tem a pretensão de que eu vá dizer aqui seja uma verdade absoluta, pelo contrário. É mais nesse objetivo aí de enriquecer o debate aí para todo mundo no Brasil. Eu comecei a jogar em Fortaleza. O meu pai, na verdade, assim, uma coisa bem de família mesmo. Acho que a maioria das pessoas, né, do tem de mesa nacional. Meu pai Alexandrino, que foi meu treinador, conhecido no meio como Miúdo. Ele, enfim, jogou, começou tarde no tênis de mesa e eu, filho pequeno, queria estar com o pai e acabei, né, começando no esporte com ele de forma muito natural, brincando com a raquete dele em casa, depois indo para o clube. E eu, né, lá em Fortaleza a gente tinha o Clube dos Diários, na época, que reunia todos os principais jogadores, né, da cidade. Então, eu digo que eu tive a sorte de crescer num ambiente muito bom, porque eu tive desde cedo bons adversários e parceiros de treino na minha categoria, gente mais velha que eu pude me espelhar, muito atleta com estilo de jogo diferente. E olhando para trás hoje, eu tenho certeza que isso foi muito enriquecedor para minha formação como atleta. O fato do meu pai ter sido treinador também e um bom treinador, no caso, uma pessoa muito inteligente, muito observadora e que, de certa forma, visionária também no nosso contexto da época. Então, isso me ajudou a mim, meu irmão, por exemplo, também, que jogou em bom nível e segue envolvido com tênis de mesa, mas todos os jogadores do Ceará na época que tiveram um treinamento com ele, então a gente teve né, esse contexto muito favorável para o pessoal da minha geração e eu sou privilegiado por ter sido o que se destacou,
né? Ao mesmo tempo que outros atletas tinham talento também, eu consegui me destacar um pouquinho mais. Eu tenho isso muito em conta desse contexto favorável, né? E aí eu continuei minha carreira aí lá em Fortaleza, jogando os torneios na cidade, nível ali, regional, né, no Norte e Nordeste, as etapas e tudo. E depois eu me mudei para Piracicaba, no interior de São Paulo, em 97, com 15 para 16 anos. Então eu tinha sido campeão brasileiro por equipes, né, pelo Ceará, que na época era algo realmente muito grande, importante. E fui campeão sul-americano, infantil, individual, em 95, na Venezuela, e que foi o torneio que realmente alimentou ali o sonho de querer ser jogador profissional, de achar que eu poderia, né? E obviamente antes um fator assim decisivo da minha carreira foi que em 92 eu assisti pela TV os Jogos Olímpicos de Barcelona. Eu tinha 11 anos e aí eu decidi que eu queria estar na Olimpíada também. Então a partir daí eu comecei a guiar minhas decisões, né, nesse sentido. Confesso que sem a mínima noção do tipo de esforço que precisava fazer, mas já foi um primeiro objetivo. Depois, em 93, a gente teve esse campeonato brasileiro Mirim, que a gente foi campeão por equipes, né, com o Ceará, e esse sul-americano infantil, que eu fui campeão individual. Então foram esses assim momentos ali que eu decidi que eu queria tentar ser atleta profissional e aí fui para Piracicaba, continuei minha trajetória ali pela seleção brasileira de base. Também, por sorte, participei de uma geração muito forte, muito vitoriosa, né? Tem de mesa brasileiro, na minha época. Tinha o Hugo Hanashiro, o Gustavo Ogata, o Reinaldo Yamamoto, Matheus Navarro, enfim, todos eles com passagem na seleção brasileira principal, que eram da minha categoria, da minha idade. Então, sempre tive rivais que me ajudaram a ser melhores, né? Que me obrigaram a ser melhores, no caso. E assim, aí foi uma trajetória bem natural. Ano após ano eu consegui melhorar, ter uns bons resultados. E é basicamente isso. Para quem não conhece, talvez conheça um pouco depois de eu já ser um atleta de seleção, né, jogando na principal, mas antes disso foi, assim, resumindo rapidamente, foi um pouco essa história, essa trajetória. Eu achei muito interessante que você comentou que você se espelhava em outras pessoas, né? Tanto os atletas lá no Ceará, ou também a sua decisão de querer estar nos Jogos Olímpicos quando você viu lá em 92. Eu acho isso muito importante. Acaba que você também foi espelho para muitos atletas aqui do Brasil que te observaram. Eu acho isso sensacional, que a gente precisa ver as pessoas para poder entender e ver que a gente pode chegar lá, né? E para você, como treinador, como é que foi isso de decidir ser treinador? Você fez alguma coisa? Foi uma mudança tranquila? Foi brusca? Como é que foi para você? Foi totalmente brusco e casual, na verdade. Até estranho ainda para mim falar como treinador, para ser bem sincero. Eu continuo jogando bem. Esse último ano eu joguei muito pouco, mas eu continuo jogando, treinando. Então, foi uma coisa totalmente ocasional. Eu estava operado, recuperando uma operação que eu fiz no cotovelo. E o Alberto Minho, do Equador, que é um amigo, assim, a gente chegou até a competir contra, né? A gente foi um pouco adversário, ele é mais novo que eu, mas a gente foi adversário ali nos meus últimos anos de seleção. Ele tinha treinado aqui na França, no clube onde eu treinava, fez parte do grupo de treino que eu treinava, e uma vez, muito tempo atrás, a gente ainda competindo no Aberto do Catar, inclusive, eu saí do meu jogo e ele ia entrar para o jogo dele e me pediu para eu sentar no banco e dar instrução. Como eu só jogaria no outro dia, eu disse de boa, eu vou e tal, fiquei lá e tal. Acabou que um amigo ajudando o outro ficou por isso. E como eu estava operado, aí passou o tempo, eu estava operado, passou muito tempo, na verdade, disso. E ele estava no Pan-Americano aí nesse último, que eu não lembro onde foi, se foi em Santiago, foi o último. Eu Não não tenho lembro onde foi. certeza. Também não lembro. Esse último Pan-Americano.
E aí eu recebo uma mensagem do pessoal do Equador de lá se eu não o acompanharia até o pré-olímpico, esse para Paris, né? E então, assim, eu estava aqui em casa pensando na minha recuperação, e pensando em voltar a jogar, cuidando né, do físico e tudo para voltar a jogar, que eu acabei fazendo do mesmo jeito. E então, como eu não tinha perspectiva de ainda jogar e quando eu jogaria, e eu sabia que eu não ia jogar a parte internacional tão breve, porque na época eu ainda pensava em jogar a parte internacional, eu acabei aceitando pela amizade e com esse objetivo, né, de classificar para os Jogos Olímpicos. Eu lembro que a minha conduta nesse caso, eu assisti alguns jogos dele, vi, eles disseram quais eram os objetivos, eu dei uma analisada no calendário, assisti os jogos dele e fiz uma proposta assim, de trabalho por 6 meses que iam do tempo que eles me telefonaram até o pré-olímpico, né? Então eu apresentei isso, disse onde eu achava que ele tinha que melhorar, onde dava para a gente trabalhar, isso e aquilo, quando a gente tinha que trabalhar junto, quais torneios precisava jogar, montei ali mais ou menos um plano ali de ação até até o pré-olímpico e perguntei se você acreditar, a gente precisa que se você acreditar e achar que isso te convence o que eu te ofereci, eu vou, se não, melhor você buscar outra pessoa. Ele disse, não, eu acho que é isso aí, eu acredito e tal. E aí a gente acabou indo, continuei com ele até a Olimpíada, né? E depois aí continuei com o Equador até o final do ano. Mas foi total acaso, eu não mandei currículo, eu nem queria, né? Porque eu ainda me via como jogador. Na época eu até tive o questionamento se eu aceitar, eu realmente estou deixando para trás a minha carreira de jogador. E nisso veio o Brasil no final do ano, né? Terminou o ciclo olímpico de Paris, aconteceu algumas mudanças, eles, né, entraram em contato perguntando se eu não aceitaria. Eu estava muito resistente ainda, porque meu final de carreira na seleção não foi da maneira que eu gostaria, então eu estava muito querendo manter distância, mas pela proximidade com os jogadores, eu acabei aceitando, né? Também pouquíssimas pessoas a quem eu conversei, né, falei disso, me convenceram que eu deveria aceitar, né? E aí eu acabei aceitando e desde janeiro, né? Comecei com o Brasil, mas só para informação aí de todos, eu coloquei no meu contrato que eu ainda posso jogar, se eu quiser, e se não entrar em conflito com o que eu tenho de obrigação com a CBTM, né? Então, assim, eu sou o treinador da seleção brasileira, mas eu não ainda fechei totalmente as portas, não, então estou no meio da transição, porque eu ainda quero jogar. Interessante, Uhum. porque realmente tem que ter uma mentalidade de cabeça, mas ao mesmo tempo você gosta dessa carreira de atleta, né? Então, Sim, sim. é, se dá para conciliar, é o melhor dos dois mundos. Inclusive, você já participou de diversas competições como um atleta profissional, circuito mundial, diversas conquistas. Você acha que isso te facilita ou te dificulta o fato de você ser treinador? Tem alguma coisa que mistura ali um pouquinho ou não? Para você consegue separar bem? Não, eu consigo separar bem o porque assim é muito difícil ainda para mim sentar no banco ver meus colegas jogando e eu não jogar, né? Isso aí é um fato, eu nunca escondi, é muito difícil. Eu tô numa Copa do Mundo, na Copa Pan-Americana, no Campeonato Mundial, de estar do outro lado, ver o pessoal se preparando, treinando e não jogar. É incrivelmente difícil ainda. Quando eu estou nesse tipo de ambiente, por mais feliz que eu esteja, porque eu encontro muita gente que gosta de mim e eu estou num ambiente que foi minha casa durante muito tempo, é, estar do outro lado é incrivelmente difícil ainda. Eu não sei quando eu vou realmente me sentir totalmente confortável com a situação. Então, nessa parte, eu vejo a coisa de uma forma bem, bem pragmática. É meu trabalho, eu vou lá e faço. E eu gosto de ser bom no que eu faço. Então, eu gosto de fazer o meu trabalho bem feito. Então, quando eu estou nesse ambiente de competição, que seja Copa do Mundo, que seja Copa Pan-Americana,
ou no treinamento da seleção, porque assim, até agora eu fui para a Copa Pan-Americana, eu fui para um treinamento em uma competição exclusivamente com o Hugo, eu fui para um treinamento da seleção e o Mundial, né, como treinador da seleção e para a Copa do Mundo com o Hugo, né? Foram essas minhas missões até agora. É, então, assim, para mim, eu faço o meu trabalho, entendeu? E eu gosto de fazer o que eu faço bem feito. Então, é totalmente pragmático, é um trabalho, né? Eu fico, por mais que seja difícil para mim, eu digo, não, os atletas não têm culpa de eu estar assim, eu tenho que fazer o meu trabalho melhor por eles e aí eu vou analisar os jogos, vou analisar o jogo dele, o jogo dos adversários, como eu acho que poderia combinar o jogo dele com os adversários, pensar na tática, pensar em coisa a nível mental, enfim, fazer uma análise mais completa possível e ter essa abordagem nos dias que eu estou com ele. Então, por mais que de fora possa parecer que eu estou, assim, às vezes num paraíso, porque eu estou num ambiente que geralmente eu gosto de estar, e eu gosto de estar mesmo, ao mesmo tempo é incrivelmente difícil e eu vou com essa mentalidade. Eu quero fazer o meu trabalho bem feito e é trabalho, né? Agora, isso dito, o fato de eu ter vivido muitas coisas que os atletas estão passando, certamente ajuda, sobretudo no meu caso, porque eu não tenho muito tempo com eles, né? Eu passo muito pouco tempo com eles. Então, sou treinador da seleção, a gente não é o treinador pessoal dos atletas, por mais que eu mantenha um contato, eles têm treinador de clube, eles têm alguns já tiveram treinador pessoais, enfim, eu não estou no dia a dia, então eu tenho que ter esse discernimento onde é, como eu posso, antes de eu poder ajudar, como é que eu faço para não atrapalhar, né? Porque ele já tem algumas rotinas, então aos poucos eu dou uma visão de fora, tento impor alguma coisa que eu acho que está faltando. Então tá no meio desse processo, que cada vez que a gente passa tempo juntos, e vai melhorando um pouco o convívio, né, a comunicação nesse sentido, mas eu acho que também isso para os próprios atletas, o fato de eu ter vivido várias situações que eles estão passando, e no caso do Hugo, eu vivi as mesmas coisas, mas no nível técnico abaixo, né? Não vivi no mesmo nível que ele está, né? Eu vivi até ali, até nível pan-americano, outras, eu tive jogos importantes aí em quarta de final de mundial, ou oitavas de final, que assim é o mesmo tipo de objetivo, né, no nível técnico mais baixo. Então ele hoje joga pelas principais competições do mundo. Eu joguei quando muito, no melhor dos casos, para uma medalha ali nessas quartas de final mundial, mas enfim, o sentimento, a abordagem pode ser parecido. Então o fato deles me verem assim, de saber que eu vivi aquilo, também dá para eles alguma tranquilidade né, de confiar em mim, de saber que eu entendo o que eles estão passando. Não, isso é muito legal. E eu tinha até colocado uma pergunta aqui, que ia ficar para o final, mas eu já vou emendar para esse meio de caminho. Teve um treinamento, foi em Oxenhausen, se eu não me engano, né? Entre o Mundial, o Copa do Mundo e o Mundial, certo? Sim. E aí teve, além do Hugo, tinha outros atletas, né? A gente pensa que o tênis de mesa ele é individual e os atletas eles vêm de diversos lugares diferentes, diversos clubes, diversos treinadores. Você teve algum desafio nesse período, pensando que os atletas que estão com você não estão com você todo dia, né? Então, quais os desafios que apresentaram? Você tem alguma solução mágica para a galera que está assistindo? Eu acho que solução mágica não tem, nunca vai ter para nenhuma solução assim desse tipo. Dá para você ser bom em qualquer tipo de situação, dá para você ser bom, mas assim solução mágica, milagre não existe. Nesse caso, eu posso te falar da minha abordagem para essa competição. Como eu te falei, de treinamento foi só a segunda vez porque mesmo os outros, tirando o Hugo, é, a gente raramente fala de contexto, né? Os outros eu tive com eles uma semana na Copa Pan-Americana, no começo do ano, mas era competição, não era treino, né? Era Uhum. competição, a gente treinou, assisti treino ali, mas aquele treino é mais um bate-bola, um treino ali de apronte para um jogo, uma coisa assim.
Com o Hugo, eu fiquei uma semana com ele antes de um evento. Só que nesse treinamento ele estava com o Paco, que já tinha sido combinado previamente antes de eu ser anunciado como treinador, ele já tinha feito esse arranjo. Então, nesse treinamento de Oxenhouse, a gente não teve nenhuma interação assim de técnico para atleta, só como amigo e obviamente depois da Copa do Mundo foi, né? Então, esses dias que a gente viveu lá aproxima um pouco. E a gente tem um clima muito bom, mas toda a parte de treinamento eu não tive nenhuma intervenção, ele ficou totalmente a cargo do Paco. Então eu aproveitei para trabalhar mais com os outros. Minha abordagem, como era uma competição individual e como a gente, terminando o treinamento, a gente ia já para a competição, eu não queria fazer eu tinha que ter cuidado para fazer alguma intervenção no sentido de que isso fosse atrapalhar, fosse, né, precisar de uma mudança de mais tempo. Então, o foco foi total nos pontos fortes, né, coisas que eles já fazem bem, para eles chegarem na melhor forma possível no Mundial. Eles ficaram bem à vontade na parte de treinamento, e eu trouxe uma ou outra coisa, mas foi uma abordagem ali bem pontual, em coisas que eu já tinha falado para eles, e eu só reforcei aquilo durante esse treinamento. Seria diferente se a gente tivesse um período de treinamento de uma semana longe de competição, com o grupo. Aí eu sim tentaria mexer um pouco mais na estrutura de jogo, em outras coisas que eu acredito neles, que precisam ser mudadas, mas nesse treino foi uma coisa realmente da minha parte pontual, focada nos pontos fortes, né? E sempre de muito diálogo para saber o que eles estavam sentindo, como é que eles viam o jogo dele, e tentando reforçar o que eu já tinha pedido antes, mas sempre focado né, nos pontos fortes. Foi mais ou menos essa minha abordagem, assim, de uma maneira geral. Pô, muito legal de ver a preocupação que você tem de não influenciar, de conseguir ajudar, isso é muito interessante. E entrando um pouquinho mais na questão da competição, da Copa do Mundo, você teve presente lá com a seleção masculina, né, incluindo com o Hugo. Como é que foi essa competição para você? Obviamente, o Hugo ganhou, acho que foi muito legal, mas além disso, o que teve de legal para você contar para a gente? Alguma curiosidade ou algum ponto que você acha legal compartilhar com o pessoal, já que você teve essa experiência, que acho que pouquíssimos brasileiros no mundo vão ter, né? Tanto a de ir para uma Copa do Mundo, quanto a de ganhar uma Copa do Mundo estando no banco ali junto com o Hugo. Assim, eu, como jogador, eu sempre achei a Copa do Mundo um torneio tão importante quanto o Campeonato Mundial e a Olimpíada. Eu classifiquei 4 vezes, na época só jogavam 16 atletas, né? Você tinha que ser campeão latino-americano para classificar, e só o campeão ia. E aí depois acho que mudou para Copa, né, que hoje é Copa Pan-Americana, depois foi Copa Latino-Americana, enfim. Então você tinha que ser campeão, não tinha segundo lugar, não tinha nada, só o campeão ia, né? Eu joguei 4 vezes, classifiquei 4 vezes. Eu sempre adorei esse formato, porque era um grupo muito restrito de 16 atletas, geralmente em cidades onde o tênis de mesa é muito valorizado, então você entra para um ginásio realmente se sentindo uma. Não gosto de usar esse termo, mas uma pessoa, não sei, não gosto de usar o termo estrela da modalidade, mas de fato você se sentia valorizado, esse é o termo que eu quero dizer. Você se sentia Perfeito. valorizado por estar nesse ambiente. Quer dizer, você foi campeão do seu continente, você está ali com os 16, os outros campeões os 16 melhores, né? Os outros campeões dos outros continentes, mais os melhores pelo ranking, o campeão do ano anterior e tudo. Então eu me sentia muito feliz e realizado nesse tipo de ambiente, muito valorizado, né? Geralmente em cidades que todo mundo gosta de tênis de mesa, o ginásio lotado. Então sempre foi um prazer muito grande para mim jogar essa competição. Eu sempre joguei bem, sempre tive uma das principais vitórias que eu tive foi na primeira vez que eu classifiquei, em 2004, que eu ganhei que era o pré-olímpico. E aí eu ganhei depois o latino-americano, que foi tudo na mesma competição, né?
né? Então, classifiquei para a minha primeira Olimpíada. Eu ganhei depois o Latino-Americano, que foi meu primeiro título, e ainda classifiquei para a Copa do Mundo, ganhando do Goiama, que era um ídolo e amigo, né? Na final, ganhando dos adversários principais da época, né? Que tinham. E nessa competição eu ganhei do Ryu Seung-min, que foi em 2004. Ele havia acabado de ganhar a Olimpíada, né? 2 meses depois dele ter vencido a Olimpíada, eu ganhei dele na Copa do Mundo. Quer dizer, não foi uma competição qualquer, foi uma liga, não foi, era melhor de sete também. Que você joga com um jogador desse nível, você joga uma melhor de cinco, ganhar deles numa melhor de cinco é muito diferente de ganhar na melhor de sete, né? Então, assim, eu sempre gostei dessa competição. E eu lembro de quando eu decidi aceitar ser treinador do Brasil, eu conversei com os outros treinadores que já tiveram antes, mas aí depois eu liguei para cada jogador da seleção, os principais, né? Obviamente eu não posso entrar muito nos detalhes do que eu conversei com cada um, porque são coisas assim bem individuais e éticas, e às vezes até faz com que eles percam a confiança em mim se eu entrar nos detalhes. Mas eu lembro de ter conversado com o Hugo, ele ainda cansado da preparação da Olimpíada, e o resultado não foi o que ele gostaria, né? E a gente entende um pouco a frustração, eu entendia também, porque eu também, como te falei, no nível técnico mais baixo, eu tive também alguma competição que eu trabalhei muito para aquela e por um objetivo muito específico, e se não é aquele objetivo, nada serve. Entendeu? Quando você é competidor, é assim: se você quiser ser campeão e for vice, pode vir o mundo te dar os parabéns, que não resolve o problema, não adianta, né? Além de que são anos e anos e anos treinando para aquele objetivo, né? É Treinando, difícil não ganhar. exatamente. Então, eu lembro de ter falado para eles, ele mandou um pouco o calendário de algumas competições. Nessa, ele já me comunicou que para o Mundial já tinha pedido para o Paco e com ele. Eu falei: de boa, vamos conversar, nós aqui vamos começar, e se a coisa caminhar bem, eu vou. Porque eu também tinha algumas obrigações, ainda estava jogando e tal. E ele disse: a Copa do Mundo pode ir comigo? Eu falei: claro, cara. Inclusive, eu acho que a Copa do Mundo é um torneio que é importante. Eu acho que. Eu lembro de ter dito para ele: Hugo, eu sei que tu não tá feliz e tudo por causa da Olimpíada, é normal. Eu também passei por situações parecidas, mas eu acredito que tu pode ter o melhor ano da tua vida, da tua carreira, até agora, claro, nesse ano, porque o lastro de preparação que tu fez para a Olimpíada foi muito forte. Isso fica, e eu já vi vários casos de atletas que aconteceram isso, que treinaram muito para uma competição específica, a coisa não aconteceu, mas no ano seguinte é, tudo encaixa e dá certo. E eu vejo a Copa do Mundo como um torneio interessante aí para a gente. Eu falei assim, e eu acreditava mesmo nisso, né? Eu acreditava, não foi uma coisa que eu falei para motivá-lo, foi uma coisa que eu realmente acreditava que pudesse acontecer. E aí depois aconteceu tudo o que aconteceu. Acho que o ambiente estava muito bom, um ambiente que a gente estava lá estava muito, muito bom, porque estava o Vitor, né, que classificou também para jogar pelo ranking mundial, que uma boa surpresa, porque ele também nunca tinha jogado a Copa do Mundo. Ele não classificou pela Copa Pan-Americana, mas pelo ranking mundial, um jogador se machucou, ele acabou sendo o próximo da lista, então ele estava lá, ele jogou a Copa do Mundo dele, jogou muito bem, ganhou um jogo, perdeu um outro para o sueco, jogando bastante bem o tênis de mesa dele, motivado. Então, o Hugo estava lá num ambiente bom com um amigo, que é o Vitor, muito próximo, a gente também se dá muito bem. Eu lembro que no começo eu cheguei porque eu tinha outro compromisso antes de ir, né, que eu estava em Metz com os atletas mais novos, uma etapa do Circuito Mundial Juvenil, e acabei chegando depois para a Copa do Mundo, né, e ele já tinha feito um treino, uma sessão de treino com o Ovcharov, e eu cheguei, deixei minha mala no quarto, porque assim, tudo no mesmo, foi tudo no mesmo complexo, né? O hotel, o ginásio, tudo. Deixei minha mala no quarto, troquei de roupa e fui direto, porque eu sabia que ele estava treinando. Aí fui direto, ele estava treinando, e aí terminou o treino, assisti o treino, terminou e tal. É, Eu fui conversar com ele, falou: pô, velho,
a bola tá estranha, não sei o quê, a gente começando a comentar sobre isso, né? Mas até então eu pensei, pô, tem jogo de grupo, a gente dá tempo de ir se acostumando, né? E aí, sabe, foi uma coisa tão natural, um ambiente tão leve, ele estava feliz de estar com o Vitor, a gente ia para academia juntos, todo mundo, tava a Bruna com o funk também, então tava um ambiente bom, né? A gente, eu acho que isso contribuiu muito, mas eu acho que e aí ele foi crescendo durante a competição, e quando foi ficando realmente mais importante, ele jogou brilhantemente bem, foi extremamente preciso na parte tática. Então foi aquele torneio que tudo deu certo. A gente acompanhou daqui, né? Acho que todo mundo acordou de madrugada para assistir os jogos, ficou torcendo. Uma pergunta aqui: vocês achavam que era possível ganhar desde o começo? Isso passava na cabeça de vocês? Tipo, vamos fazer o objetivo disso daqui, ser ganhar a Copa do Mundo? Ou não? Era jogar bem e chegar onde dava para chegar? Olha, eu não sei ele, a gente não falou realmente abertamente sobre esse tema, e eu acho que uma das minhas funções como treinador, exatamente, e que eu fiz bem durante a Copa do Mundo, foi de criar um ambiente tranquilo, saudável, leve para ele, né? Então, assim, a gente em nenhum momento falou em título, falou em ser campeão, mesmo quando ele foi chegando nas fases finais, a gente não tocou no assunto, a gente abordou a preparação da forma mais natural possível, como a gente vinha falando, fazendo antes, no caso. É, esse da Copa do Mundo eu já acreditava de antes que podia ir bem, desde quando eu comecei, na verdade. E eu acho que uma das razões pela qual eu acreditei foi porque pelo sistema de competição, né? Que são uma competição que é relativamente curta, né? Não é tão longa quanto um campeonato mundial. Às vezes um campeonato mundial, entre os dias que você chega antes, você tem uma impressão que você está lá tanto tempo, né? E às vezes você vai perdendo energia e tudo. É uma competição relativamente curta, ou seja, quando você chega nesses jogos assim, às vezes não dá nem tempo de processar uma vitória boa anterior, que você já está pensando no próximo jogo. É, como tem fase de grupos, eu sabia que ele ia ganhar, não sabia que ia ganhar, mas que era favorito para ganhar esses jogos de grupo e ia avançando, né? E aí a confiança ia vindo, ele ia se adaptando às condições, no caso a bola, né? Porque mesa e tudo isso é mais ou menos o que ele está acostumado, mas a bola era bem diferente mesmo. Eu sabia que ele ia acostumando e que ia ganhando confiança, jogo a jogo, grupo. Então, se você pegar, foi uma coisa de nível bem gradativo. Ele pegou um primeiro jogo, depois o segundo, e tal, e foi cada jogo foi crescendo o nível, né? E então, eu ser campeão não dá para dizer que, assim, ninguém esperava, mas eu achava que ele podia ir muito bem nessa competição. É sensacional. Eu acho que assim, quem está de fora viu que ele estava leve jogando, ele estava feliz jogando. Tipo, ele ganhou um jogo na semifinal absurdamente bom, jogou bem demais. Na final ele foi lá e jogou bem demais de novo. Você via que ele não estava cansado, ele estava inteiro, ele conseguiu colocar bem no jogo, né? Para a gente finalizar aqui, Thiago, alguma mensagem final que você deixa ali das suas vivências, alguma coisa que você acha que deve ficar para os treinadores, além do importante fato que você colocou no começo, né? Que a sua ideia é passar as informações, é crescer todo mundo junto, você não é o dono da razão, então estamos aqui trocando experiências, alguma coisa que fica para você refletir também, para os treinadores refletirem a partir disso, porque não é todo dia que a gente vai ganhar uma Copa do Mundo, vai participar, ter um vice no Mundial, ter atletas classificados, né? Sim, eu acho que essa pergunta que tu está me fazendo me faz pensar naquele bate-papo que a gente teve antes de começar aqui, né? Que se tu me fizer algumas perguntas, tu me fizer agora, eu vou te dar uma resposta. Talvez se tu me fizer a mesma pergunta daqui a 3 meses, eu vou estar num estado mental, num momento que é diferente, talvez eu te dê outra resposta. Então, o que eu digo hoje, uma das coisas que me chama um pouco a atenção é que às vezes
a gente tem a tendência a não olhar as coisas de forma muito, né, assim, o pessoal está empolgado com esse momento do tênis de mesa brasileiro, está muito empolgado, e não é para menos, tem que estar mesmo, tem que estar motivado, tem que acreditar que é possível, mas ao mesmo tempo a gente tem que se dar conta de que é uma realidade muito mais difícil do que parece. Na verdade, eu como treinador agora da seleção principal masculina, e ver o Hugo tendo esses resultados, mas eu conhecendo a realidade também dos outros atletas, o preço que eles têm que pagar para ser os atletas que eles são, que é um pouco mais parecido com a minha realidade quando eu fui atleta, mesmo, no ano, mesmo nos anos que eu fui o número 1 do Brasil, que eu fui o principal jogador do Brasil, é muito diferente a realidade, né, que se você pensar no que é a vida do Hugo e da dificuldade que é também, porque ele se prepara muito, se prepara bem, tem cobrança e tudo, mas a dificuldade que é para os outros conseguirem representar o Brasil, ser de seleção, a própria Bruna, que é nosso número 1 do Brasil e está fazendo um trabalho brilhante, teve um resultado brilhante, tanto na Copa do Mundo quanto no Mundial, né? E por não ter vindo uma medalha, um pódio, se fala menos, e que é absolutamente natural se falar menos por causa do resultado do Hugo, mas o feito dela é tão brilhante quanto o do Hugo, né? Porque ela nunca teve as condições nem parecidas com a que o Hugo teve, e por questões da sociedade, o feminino sempre fica um pouco negligenciado, sempre foi assim. Então, a gente tem que colocar também muita é, atenção no que ela está fazendo, que é brilhante, e ao mesmo tempo a realidade dos outros que não são o Hugo e a Bruna é muito difícil, é muito, muito difícil de ter que custear uma boa parte da carreira também. Então, assim, o que eu deixaria de mensagem que eu queria passar é que talvez quando as pessoas estiverem sonhando em ser atletas, tem que se dar conta que a realidade é realmente muito dura, que é possível e que a gente quer que esses resultados do Hugo e da Bruna alimentem novos sonhos de outros atletas brasileiros, masculino, feminino, mas que ao mesmo tempo é uma realidade que é bastante dura e que podem contar com a gente que tem essa vivência exatamente para a gente desmistificar, esclarecer o que de fato é uma realidade e o que de fato não é, porque quando a gente convive assim, com os outros e a gente sabe a dificuldade, é, você tem que vai pagar um preço muito alto para ser um bom atleta e muitas vezes assim não nem assim você tem um reconhecimento à altura e quando eu falo reconhecimento não é nem reconhecimento do público, da torcida, de nada, mas é mesmo um reconhecimento para você poder viver do esporte, né? Então há eu hoje nessa pergunta de hoje que eu estou te falando, eu fico preocupado com essa diferença de realidade que entre o que as pessoas acham que é a carreira e a vida do atleta e entre o que realmente é. Porque eu estou totalmente imerso numa coisa, eu vivi como atleta, eu estou imerso como treinador e às vezes eu acho que no Brasil as pessoas não têm essa noção da realidade, do quão difícil é, né? Então, hoje, a mensagem que eu quero deixar é essa, que nós, treinadores também da seleção, eu converso muito com o Funk, por exemplo, a gente é bem unânime nesse sentido de que a gente está tendo esse tipo de privilégio de viver esses momentos do nosso tênis de mesa, que a gente quer muito dividir experiência, então não hesitem a entrar em contato enfim, discutir as ideias, sempre para enriquecer o debate, nunca para se colocar como dono da razão, como eu te falei no começo. E eu acho que hoje a mensagem que eu teria para passar é essa, né, que a realidade é bem diferente do que as pessoas possam imaginar. Se você me perguntar daqui a 3 meses, daqui a 2 ou daqui a uma semana, pode ser que eu vá colocar a atenção em outro ponto. Mas hoje o que eu queria passar é isso. Eu te agradeço muito pelo seu ponto de vista, pelo seu lado, por você estar compartilhando com a gente todas essas informações. Você, o Paco, o Funk, os treinadores que a gente tem hoje em dia na seleção são treinadores bastante abertos, que querem realmente fazer o tênis de mesa evoluir.
Então, você está aqui com a gente, pode ter certeza que você vai estar aqui de novo, depois de mais alguma competição, para conversar de mais alguma coisa. Eu vou estar sempre te chamando para isso, porque, afinal, acho que é importante a gente entender o que a gente tem no tênis de mesa hoje em dia, e entender que a gente precisa evoluir, precisa trocar experiências para chegar e ter cada vez mais, porque realmente essa diferença de realidade existe, e a cada vez mais a gente tem que aproximar quem está mais abaixo da realidade ali para chegar cada vez mais no alto, sabendo da dificuldade, né? Então, hoje em Uhum. dia se divulga muito sobre o Hugo, sobre a Bruna, o pessoal acha que quero ser atleta, vou chegar igual eles facilmente, e não é bem assim, né? Eles lutam bastante para chegar lá e tem muita gente lutando muito e ainda não chegou. Eu acho que tem que ficar realmente essa mensagem. Tiago, muito obrigado por você estar aqui. Vai estar aqui de novo, pode ter certeza. O pessoal que assistiu deve ter tirado muita informação importante. Com certeza o pessoal vai vir cada vez mais conversar com você, vão ter cada vez mais perguntas e a gente vai marcar encontros seguintes para você contar cada vez mais com a gente, tá? Muito obrigada, Thiago, por estar aqui com a gente, por toda a sua trajetória ali como atleta e agora como treinador da seleção junto à CBTM. Eu que agradeço o convite, podem ficar à vontade aí também, em outras ocasiões, se que tiver, que for para enriquecer o debate e para passar um pouco da minha experiência, fico muito feliz, né, de, de compartilhar e espero que, né, se esse momento do tênis de mesa seja muito bom e proveitoso para todo mundo, que a coisa realmente melhore para todos os profissionais envolvidos e que, né, a gente aproveite o momento para crescer juntos e colocar o tênis de mesa brasileiro realmente de forma consistente nesse outro patamar. Obrigada, Thiago, pessoal que assistiu a gente. Tem mais informação no YouTube, nas redes sociais da CBTM. Fiquem sempre acompanhando, que já está saindo sempre cada vez mais. Então, a gente conversou com o Thiago, vai ter conversa com o Funk, com o Paco, já teve conversa com outros treinadores. Então, fiquem ligados que a gente está tentando aproximar cada vez mais a realidade do tênis de mesa para que vocês, treinadores, tenham acesso a todas as informações possíveis. Obrigado, pessoal, e até a próxima.